Vamos conversar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre o TDAH na adolescência, né? Então, como é que a gente consegue identificar se esse adolescente que acabou de terminar a infância e não foi diagnosticado com TDAH, quais são os sinais, como é que eu consigo ter uma clareza disso, se eu preciso buscar ou não, em que momentos buscar uma avaliação para esse adolescente que não foi diagnosticado com TDAH e tem uma suspeita de TDAH. Eu sou a Lara D'Almeida, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Então, vamos falar dos sinais do TDAH na adolescência. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o TDAH, os sinais devem estar presentes até antes dos 12 anos de idade. Então, esse adolescente, ele tem que ter apresentado, até antes dos 12 anos, alguns sinais, ou relacionados à desatenção, ou relacionados à hiperatividade, à impulsividade, ou relacionado a ambos os sintomas. Então, esses sintomas, eles devem estar presentes até antes dos 12 anos de idade. Se não tem sinais importantes antes dos 12 anos de idade, a gente vai pensar em outras possibilidades diagnósticas, tá? Então, como é que eu vou observar? O que eu posso observar nesse adolescente, né? Então, eu tenho que observar como é que é o estudo dele, quanto ele consegue se manter no estudo, né? Porque na adolescência, então, a gente já é esperado que esse adolescente ele consiga ter um pouco mais de autonomia em relação aos estudos, que ele consiga iniciar e terminar as tarefas sozinho, né? Que ele não tenha tanta dificuldade, que ele consiga ficar um tempo maior sem tanta agitação, né? Diferente da criança, porque a gente vai tendo esse desenvolvimento neurológico, né, em que a gente vai desenvolvendo ao longo aí dos anos maior possibilidade de controle de impulso. Então, no adolescente é esperado que ele consiga ficar mais tempo ali estudando, sentado, parado, atento, que ele não tenha tanta dificuldade em relação a ter uma autonomia, por exemplo, para o estudo. Então, tem que observar muito essa vida escolar desse adolescente. E aí a gente vai pensando nas relações, porque na adolescência é natural que os interesses pela vida social, pelos grupos, acabam estando ali presentes e tem um interesse muito grande do adolescente, é natural, né? Porque ele também está no momento de desenvolvimento de identidade, tem toda uma questão relacionada à sexualidade. Então, a gente tem que entender como é que são essas interações nesses grupos. Esse adolescente, ele é muito agitado, ele vai tendo pequenos conflitos porque ele não espera a vez do outro falar, porque ele tem que falar e ser atendido mais prontamente, ou porque ele é muito desatento, então ele começa a receber piadinhas ou brincadeiras do tipo, ele nunca sabe mesmo, está viajando, não está pensando, não está participando, não está entendendo o que a gente está falando aqui agora. Por quê? O grupo também vai demonstrando algumas características que essa adolescente vai se repetindo. Se ele é um adolescente mais impulsivo, as pessoas vão perceber, ele vai receber comentários a respeito disso. Se é um adolescente com uma predominância desatenta, os colegas também vão perceber no dia a dia e vão fazer comentários a respeito dessa desatenção, de nunca lembrar, de sempre estar atrasado, de sempre esquece, chega e não sabe que vai ter prova naquele dia. Então, a gente consegue identificar, prestando atenção no desenvolvimento escolar, conversando com os professores que estão ali no dia a dia com esse adolescente, a gente consegue perceber nas relações interpessoais, porque o que acontece? Até antes da adolescência, essa convivência ela é muito mais familiar. Na adolescência, né, a tendência é que as relações interpessoais se expandam, vai para casa de amigos, né, começa a ter convites para festas, né, para comemorações. Então, a gente consegue identificar nessas relações fora do ambiente familiar, tá? O que é bastante importante. Então, o que a gente tem que tentar identificar? Se tanto os sinais da desatenção, que é essa falta de organização, essa má gestão de tempo, eu não consigo iniciar e terminar a tarefa, ou eu não consigo continuar num pensamento linear, numa conversa social. Então, se está presente nesse dia a dia, na escola, nesses grupos aí que geralmente o adolescente começa a fazer parte, e as questões de hiperatividade e impulsividade, né? Inclusive porque a gente sabe dos riscos que é um adolescente, né? Uma criança, adolescente que não foi diagnosticado precocemente, ele vai ter uma chance aumentada de alguns
riscos aí na adolescência, como por exemplo a evasão escolar, né, o abandono escolar, a gestação na adolescência, pela dificuldade de controle de impulsos, né, então quer fazer, vai fazendo, se coloca em risco automobilístico, por exemplo, tá? Então a gente tem que observar esses comportamentos aí agora, principalmente nessas outras relações interpessoais que vão estar bastante presentes nesse momento de vida do adolescente, mas os sinais e sintomas são os mesmos e eles têm que estar presentes lá desde a infância, né, ou pelo menos antes dos 12 anos de idade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, comenta aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo.